porque integrantes do Palácio do Planalto reagiram à fala de Jair Bolsonaro sobre uma possível volta da direita à presidência em 2026. Nós trouxemos isso há poucos dias. Segundo representantes do governo, o ex-presidente seguirá inelegível e nunca mais voltará ao poder. Essas críticas também foram disparadas aos eleitores, onde os governistas disseram que os conservadores precisam aprender a gostar da democracia, conviver de forma civilizada, educada e respeitar o outro. Você, Cristiano Beraldo, uma frase forte, hein? Cravando que Bolsonaro nunca mais voltará à presidência? Olha só que interessante, Caniato. Tem dois lados de uma declaração como essa. Um lado é o lado da bravata, né? Então o opositor diz, e eu falo aqui que o Lula vai perder, eu afirmo categoricamente, né, que o Lula vai perder as eleições de 2026 e tal, e obviamente eu não tenho bola de cristal, falo isso com base nas coisas que eu estou percebendo, na dificuldade do governo de entregar soluções na área econômica, entregar soluções na área social, entregar soluções concretas na segurança pública. Então, eu faço esse prognóstico. Só que, neste caso, a gente vê que tem um tom a mais. E aí eu fico me perguntando, o que está por trás deste tom? Uma afirmação como essa? Será que eles ali se sentem em condição de pressionar e manipular o poder judiciário para que as decisões fiquem condicionadas àquilo que o governo quer ou deixa de querer? Será que é disso que se trata? E outra coisa, falar em abuso, em atentado contra a democracia, pessoas que defendem deputado que expulsa um cidadão de dentro da Câmara a pontapé, deputados que ficam aí em rede social incentivando ódio, incentivando agressão contra adversários. É essa gente desqualificada que quer se colocar na condição de bastiões da moralidade, de grandes defensores da democracia? Essas pessoas são as primeiras a quererem o autoritarismo, porque é o autoritarismo que garante a manutenção do poder para gente desqualificada que não entrega a solução de fato para a população. Eles dependem de uma população, uma sociedade ignorante para que eles se perpetuem no poder. Eles não têm absolutamente nenhuma moral para falar em defesa da democracia. Eles praticam o oposto disso. Parecem nunca ter estudado um livro, um capítulo, uma página sequer sobre o que é, de fato, um país democrático. Pois é, Mota, essa notícia é enigmática mesmo, porque quando a gente lê essa frase, segundo representantes do governo, o ex-presidente seguirá inelegível e nunca mais voltará ao poder. Mas como eles sabem? Eles têm bola de cristal? Espelho, espelho meu. Há no mundo algum político mais popular do que eu? Sim, meu rei. Bolsonaro é o político mais popular do Brasil. Imagina a seguinte cena. Você é o rei da parada. A mídia só fala de você. Você pensou, agora é minha vez, agora eu vou chegar lá. Ou então, eu não saio daqui nunca mais, porque eu sou o cara. Aí, do nada, surge um fenômeno chamado Jair Bolsonaro. Eu garanto a vocês que mais de uma pessoa se sentiu dessa forma que eu estou descrevendo aqui em 2018. A pessoa já estava se imaginando com a faixa, sentado lá na cadeira e, puf, surge Jair Bolsonaro. E eu vou dizer, eu acho que muita gente ainda se sente assim agora, em 2024. É gente que tem dinheiro, poder, amigos na mídia, 1001 esquemas, mas jamais vai ter a popularidade de Jair Bolsonaro. E por isso, essa turma vive uma vida muito, muito amarga. Você, Davila, curiosamente, essa declaração ou reflexão feita nos bastidores e alguém naturalmente acabou compartilhando com jornalistas, isso acontece na mesma época em que decisões são tomadas nos Estados Unidos e que acabaram fomentando comparações com o Brasil, né? Bom, primeira coisa importante anotar é que o governo está tão preocupado com o Jair Bolsonaro
que só se preocupa com pessoas que, na verdade, podem ser uma ameaça ao seu poder. Porque se não fosse uma pessoa que tivesse importância, relevância, para que eu vou me preocupar? Para que eu vou gastar tempo com isso? E desde o primeiro dia de mandato, é assim uma coisa inacreditável. O governo, tudo que fala tem que justificar em relação ao governo passado. Então mostra que esse governo tem medo da competição, né? O segundo ponto, que quem vai decidir se Jair Bolsonaro vai ser presidente ou não é o eleitor e a justiça. A justiça que precisa dar novamente o direito a ele disputar a eleição, e o eleitor que, se ele puder concorrer à eleição, vai decidir se o próximo presidente da República será um candidato ou outro. Quem decide isso é o eleitor. Então, esse tipo de declaração, ela não é enigmática, ela é preocupante. Ela é preocupante porque parece que ela não quer respeitar novamente aqui as instituições e principalmente a vontade do eleitor. Agora, Beraldo, um outro aspecto também dessa notícia, essas críticas também teriam destino aos eleitores dos partidos mais à direita, os partidos conservadores, e essas pessoas disseram que esses eleitores precisam aprender a gostar de democracia, conviver de forma civilizada, educada e, além disso, respeitar o outro, respeitar o próximo. Está faltando exemplo por parte da esquerda brasileira da prática desses princípios, porque desde que a gente viu, a gente olhar o histórico recente da esquerda brasileira, eles estavam por cima da carne seca desde 2002, quando conseguiram chegar à presidência da República com a eleição de Lula, para o seu primeiro mandato. E aí tivemos a reeleição de Lula, tivemos a eleição de Dilma Rousseff, uma pessoa... eu estava refletindo sobre isso hoje, Canhato. Dilma tinha um perfil tão inapropriado para o cargo de presidente da República que talvez seja um caso único na história de alguém que sai do cargo máximo, aonde você chega com base numa popularidade muito grande, numa identidade com uma parcela gigantesca do eleitorado, e aí ela saiu da presidência da República e aceitou um empreguinho em Xangai, bem longe de todo mundo. Quer dizer, olha só a que ponto chega a submissão, a posição de humilhação, um ex-presidente da República e ter que morar lá do outro lado do mundo para não encarar o cidadão brasileiro que foi presidido por ela no dia a dia. Então isso é sintomático, mas a esquerda foi construindo essa arrogância. Essa arrogância, ela caiu por terra quando se revelou que a esquerda, na verdade, fez do poder um instrumento de enriquecimento próprio, que destruiu, aniquilou a democracia brasileira, financiando campanhas políticas com dinheiro roubado, nosso dinheiro, que foi usado em desvios de operação com o governo para financiar campanhas políticas. Não há ataque maior à democracia. E aí, depois de passar por esse período de lama, coisas do Brasil, nós estamos assistindo, presenciando, vivenciando essa esquerda regenerada. Mas não é que ela se regenerou para melhorar, para adotar uma política diferente, uma postura diferente. Não. Ela volta ao poder e a ocupar os espaços com sede de vingança. É só a gente colocar uma lupa no que está acontecendo nos fundos de pensão. É só a gente observar o que está acontecendo em compra de arroz lá da Ásia de 7 bilhões de reais, em vários processos licitatórios. É só a gente olhar com atenção a isso e a gente vai ver o que está movendo a esquerda. Então, essa esquerda desqualificada vir falar de defesa da democracia, que a direita não defende a democracia, que quem não é progressista de esquerda é fascista, é extrema-direita, com esse papinho furado, isso só mostra como eles são arrogantes. E aí, quando caírem na real, e literalmente vão cair na real, vai ser um choque grande, Canhato. Você, Mota, muitos falaram aqui que a melhor defesa é o ataque e que esse tipo de posicionamento demonstra justamente o
o receio que os governistas têm, não somente de Jair Bolsonaro, mas desse movimento liberal conservador que tem crescido a cada dia, que muito possivelmente voltará ao poder em breve. Eu diria que é mais do que receio, Canhato. Essas pessoas são pessoas em situação de quase desespero. Imagina como é que elas vão ficar quando Donald Trump assumir como presidente dos Estados Unidos. Eu não tenho bola de cristal, eu só estou vendo a direção para a qual o vento está soprando. Imagine quando aqueles que abusaram do sistema judicial nos Estados Unidos receberem o pagamento por seus feitos. Imagine. Quer dizer que os conservadores vão ter que aprender a gostar de democracia sabor esquerdista, né? Jamais, meus amigos, jamais. Quem diz isso não conhece os conservadores e os liberais. Foi um conservador que liderou e venceu a luta contra o fascismo e o nazismo na Europa. O primeiro-ministro Winston Churchill, da Inglaterra. Foram conservadores que venceram a União Soviética e derrubaram o Muro de Berlim. O presidente americano Ronald Reagan, a primeira-ministra Margaret Thatcher e o Papa João Paulo II. A democracia é uma invenção liberal, a gente pode dizer isso, mas é esperar demais que essa turma da esquerda saiba dessas coisas, né? Você, Davila, quer fechar? Claro que a gente precisa também trazer a reflexão sobre a performance da esquerda atualmente, porque em 26 teremos uma briga boa, né? Teremos uma briga boa, sim, mas as pessoas já perceberam que um governo que não entrega não merece continuar no poder. Aliás, infelizmente, é essa punição que o Partido Conservador, bem mencionado pelo Mota, vai receber nos próximos 2 dias. Como não entregou o crescimento econômico, a economia está estagnada há muito tempo, com a situação muito tensa na Grã-Bretanha, o que vai acontecer é que vai perder o poder. E é o que está acontecendo no Brasil. Nós temos aí dólar batendo recorde, né? 5,70, o recorde do dólar na cotação é 5,90, que foi no meio da pandemia, no apogeu da pandemia. E o dólar está atingindo, na verdade, quase o seu ponto máximo de cotação sem ter uma pandemia. A pandemia chama-se governo, com declarações desastrosas, né? Nós temos uma economia estagnada há mais de 40 anos, que não cresce desses pequenos voos de galinha, né? Nós temos um país que não está inserido no comércio global, temos uma exportação e importação absolutamente irrelevante, exceto o agronegócio. Então, assim, é óbvio que é um país que as pessoas vão sempre buscar no voto um futuro melhor e não manter um presente que é esse que está sendo dado a todos nós brasileiros, que é um presente que todo mundo rechaça. Daí o medo desse governo das eleições municipais e eleições de 2026. Não podemos esquecer que o partido do governo, o PT, não tem nenhum candidato forte das grandes capitais brasileiras. Aliás, ele está apoiando o candidato de outros partidos, porque ele não tem nomes fortes para disputar a eleição. Isso diz muito porque o PT vem perdendo cada vez mais aderência junto à população. Muita gente chegando aqui ao programa Os Pingos nos Is, agradecendo demais a audiência na TV, plataformas digitais, emissoras de rádio. Nós estamos repercutindo declarações de integrantes do Palácio do Planalto que reagiram àquela fala de Jair Bolsonaro que nós trouxemos aqui há poucos dias, dizendo sobre uma possível volta da direita no ano de 2026. E aí esses representantes do governo disseram que o ex-presidente Bolsonaro seguirá inelegível e nunca mais voltará ao poder, voltará à presidência da República. E, além disso, esses integrantes do governo também criticaram os eleitores dos partidos de direita, dizendo que os conservadores precisam aprender a gostar de democracia, conviver de forma civilizada, educada e também respeitar o outro, respeitar o próximo. Mas, Beraldo, naturalmente é preciso a gente considerar o status de inelegível. Por enquanto, Jair Bolsonaro está inelegível. Muitos entendem que poderia sim haver algum tipo de mudança. Há quem entenda que o atual governo prefira Jair Bolsonaro em 26, acha que seria a melhor disputa ter esse antagonismo com Jair Bolsonaro do que, por exemplo, com Tarcísio de Freitas, que seria um conservador mais soft e a partir daí conseguiria
arregimentar um grupo grande de centro. Enfim, o que a gente precisa projetar caso Jair Bolsonaro, de fato, continue inelegível? Renato, primeiro tem um aspecto interessante. Você vê que demonizar, responsabilizar, colocar culpa no eleitor é o ensaio de um discurso para dizer que o eleitor não é preparado para tomar essa decisão. Que o eleitor, ele tem um poder, ou deveria ter um poder relativo, que eventualmente a decisão sobre quem governará o país tem que ser tomada por mentes iluminadas, brilhantes, pessoas preparadas, né, para tomar esse tipo de decisão em nome dos pobres coitados dos eleitores, tão ignorantes, tão incapazes de tomarem decisões conscientes sobre a sua própria vida. Então, vamos anotar isso para a gente poder acompanhar se vai haver alguma repercussão no sentido de desmerecer a tal ponto o papel do eleitor que se propõe aí algum outro tipo de formato de eleição. Agora, o fato concreto, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, é que o atual governo, que talvez o presidente busque a reeleição lá no auge dos seus 82 anos de idade, talvez ele indique um substituto para concorrer. Mas aí a gente tem que se perguntar, vai concorrer mostrando o quê? Quais as realizações deste governo? O presidente foi surfar a onda do Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, que entregou meia dúzia de casas populares para famílias carentes. Isso basta? O que o governo fez de concreto para diminuir o peso do Estado no lombo do trabalhador? O que o governo fez de concreto, não para reduzir a taxa de juros Selic que o Roberto Campos Neto está destruindo o Brasil, está destruindo o agronegócio e blá, 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 blá. Não, o que o governo fez para reduzir os juros do cheque especial e do cartão de crédito, que é de 400% ao ano. Não há quem caia cartão de crédito para pagar o mínimo do cartão de crédito ou entre no cheque especial e não vá à falência. E o governo fez o quê? O governo tem 2 bancos oficiais, não é um só não, o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Cobram a mesma coisa, o governo não fez absolutamente nada. E também não estimulou o aumento da concorrência no setor bancário. Então, o governo não tem nada para entregar no campo da economia. O governo não tem nada para entregar no campo da segurança pública. Há uma militância constante a favor do bandido, há uma militância constante a favor do usuário de droga que financia o tráfico. Então, o que o governo vai apresentar para a população brasileira? Nada. Então, o governo sabe que vai perder as eleições. Agora, é mais fácil perder para quem? Na minha visão, Tarcísio de Freitas é um candidato absolutamente imbatível, porque não há questionamento em relação à sua condição eleitoral, não há nada que vai legitimar um questionamento posterior, como seria o caso de Jair Bolsonaro, dizer, não, mas ele estava inelegível, houve lá uma operação jurídica e tal que o liberou. Para mim, na minha opinião pessoal, Tarcísio de Freitas é o candidato imbatível. Jair Bolsonaro, acho que pode sim acabar reavendo seus direitos políticos para poder concorrer, porque será enxergado por esses mesmos governistas que afirmam categoricamente que conseguem prever o futuro do judiciário, será mais fácil vencer Jair Bolsonaro na cabeça deles. Você, Mota, tem um ponto interessante trazido pelo Beraldo, né? Pode ser a estratégia de você já criar uma narrativa para estimular o pensamento de grande parte do público que Jair Bolsonaro está fora, já vamos encaminhar esse raciocínio, essa reflexão para um novo nome, enfim, que a gente precisa trazer para a discussão olhando para 26, claro. Eu vejo uma coisa mais sinistra do que isso, Caniato. Vou correr o risco aqui de ser uma coisa que eu raramente sou pessimista. Isso, para mim, é um discurso de desqualificação de uma parte do eleitorado. Essa história de vocês, conservadores, vão ter que aprender a gostar da democracia.
Quem tem autoridade para vir falar com nós, conservadores e liberais, sobre democracia? Eu quero saber quais são as credenciais democráticas das pessoas que fazem uma afirmação como essa. Eu acho que o que a gente está vendo aqui tem a ver com a frase dita por Victor Hugo há muito tempo atrás: nenhuma força na Terra pode impedir uma ideia cuja hora chegou. E a ideia da hora é a ideia da liberdade. Agora, o que foi que provocou isso? Porque, de repente, a gente está vendo essa agitação toda. Foi um fenômeno da tecnologia, da internet, do celular, das redes sociais. Agora todo mundo tem voz. Agora a tia de 65 anos, lá do interior do Rio Grande do Sul, ela pode fazer um texto na internet que é mais lido do que o editorial do maior jornal brasileiro. Agora vigora a livre competição entre ideias. Quem tiver a ideia melhor fica na frente. Agora as pessoas podem decidir por si mesmas o que é verdade e o que não é. As pessoas podem escolher as melhores ideias. E sabe o que é isso, Canhoto? Isso é a morte do populismo. Isso é a morte dos clones de Odorico Paraguaçu, que sempre dominaram a política brasileira. Isso também é a morte do marxismo, que é uma fraude intelectual, é uma teoria que na prática nunca deu certo em lugar nenhum. Isso é a morte do totalitarismo. Por isso, esse esforço tão grande para controlar a internet, controlar as redes. Por isso esse discurso tão forte de combate à desinformação, para que a gente acredite que a versão esquerdista, marxista, progressista de democracia é a versão verdadeira. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, a gente precisa também trazer a reflexão acerca dessa declaração presunçosa, né, de que parte do público, parte do eleitor, os conservadores teriam de mudar o seu jeito de ser, inclusive eles querem incutir a maneira como essas pessoas precisam observar o mundo, enfim, e quais as escolhas que elas vão fazer a partir daí. Olha, a esquerda tem tanto problema em lidar com a liberdade que precisa taxar os outros de fascistas, de extremista, que precisa transformar o ensino numa verdadeira máquina de formação ideológica e de dogma, né, doutrinário, né? E o pensamento crítico. Quem ama liberdade deveria estar estimulando as pessoas a ter melhor pensamento crítico, justamente para fazer escolhas mais conscientes, né? Então, é o contrário, é a esquerda que não dá nenhum sinal de querer reconciliar a nação com os princípios basilares da liberdade e da democracia. Esse é o ponto. Então, o que eles estão falando para os conservadores é o que eles estão praticando na sua vida real, ou seja, assim, calar as pessoas, censurar. Essa semana você viu, né, uma matéria gigantesca no Wall Street Journal sobre a censura no Brasil. Não é qualquer jornal, os maiores jornais, mais prestigiosos jornais do mundo. Então, assim, o país está num rumo muito complicado, onde as liberdades individuais são desrespeitadas, a liberdade de expressão é desrespeitada, e onde qualquer pessoa que pensa diferente do governo vai ser taxado de fascista ou taxado de qualquer outra coisa, de conservador, de radical, como se não fosse capaz de conviver na democracia. Quem não é capaz de conviver na democracia é essa turma que continua alimentando esta polarização, esta visão radical de que aquelas pessoas que pensam diferente, na verdade, são antiliberais ou são pessoas que não merecem viver no regime democrático, o que é um absurdo, que é uma atitude absolutamente autoritária e totalitária. Portanto, é hora, sim, da sociedade civil resgatar o poder, o seu protagonismo, para não deixar que a política seja o monopólio unicamente dos políticos. Afinal de contas, a política, ela é da cidadania, do cidadão. Agora, quando o cidadão não exerce esse seu papel na arena pública, isso acaba acumulando mais poder nas mãos dos políticos. E aí, nem sempre, o interesse da população é respeitado.